Continuando falando acerca da oração, eu quero dizer para você que através da oração podemos tocar o coração de Deus, né? Falamos sobre a oração de Ana em meio à agonia. Ana foi orar ao Senhor e ela foi no lugar certo. Você tem que ir para o lugar certo, buscar ao Senhor. Podemos ver também a oração de Eliseu, que Deus atendeu. E Eliseu e Elias eram homens sujeitos às mesmas paixões que nós somos. O diabo quer dizer que essa oração não tem poder. O diabo quer dizer que você não tem capacidade de orar e Deus atender. Deus pode atender e Deus vai atender. Você tem que orar gerando dentro de você a convicção. A Bíblia diz, se você pedir e crer que vai ter, você já tem. Então você tem que crer, tem que exercitar a sua fé. Pedir ao Senhor Jesus, acreditando que Ele vai dar, e Ele vai dar, né? Encontramos também a oração de Jonas. Jonas, ele estava no ventre da baleia, né? No ventre do peixe, do leviatã, do grande peixe, né? Que deduzimos ser a baleia, um leviatã. E ele estava em sofrimento, né? Algumas pessoas pensam que Deus mandou o grande peixe para punir a Jonas. Não. Deus mandou o grande peixe para salvar a Jonas. Jonas mandou que os amigos dele lançassem ele no mar e a tempestade acalmaria. Então os amigos lançaram ele no mar. Certamente Jonas ia morrer afogado. Mas Deus mandou um peixe para salvar aquele que iria ser usado para salvar outras pessoas. O livro de Jonas é um livro que fala sobre a misericórdia de Deus. Você pode ver também nesse nosso site, né, a análise do livro de Jonas. A oração que a Bíblia fala no Novo Testamento, né, a oração do fariseu e do publicano. Dois homens desceram ao templo para orar. E eles orando, né, um tentava justificar-se. É porque eu dou o dízimo de tudo que eu tenho, eu não sou como aqueles homens, eu não sou como os outros homens, que são miseráveis, pecadores, né? Enquanto ao lado, ou próximo, existia o publicano. O publicano era o cobrador de impostos, né? E ele estava ali orando ao Senhor, pedindo perdão dos seus pecados. Ó Deus, ele batia no peito e dizia, Senhor, eu não sou digno nem de olhar para ti. Eu sou um pecador, eu sou um humano, pecador, miserável. E ele se humilhava. E a Bíblia diz que este que se humilhou, desceu justificado. Mas o que assim mesmo se justificou foi, desceu do mesmo jeito, né? Ele não foi justificado, não foi perdoado. Também ele se achava bola cheia, né? Existe aquela oração que é você e Deus, né? Existe aquela oração que nós, ó Deus, amaltíssimo Deus, grandioso, todo-poderoso da igreja, né? Mas existe aquela oração de beira de cama, pé de cama, que é que antes da gente dormir a gente faz aquela oração. Essa oração vale muito. É aonde você vai dizer para Deus as suas debilidades. É onde você vai manter uma conversa com o Senhor Jesus. E foi isso que o publicano fez. Ele manteve uma conversa com o Senhor Jesus e contou para Deus o que ele estava passando, o que ele achava dele mesmo, né? E Deus justificou aquele homem. Já o fariseu era um homem certo, ele era certo. Não, ele não ia dizer isso diante de Deus. O fariseu era um homem certo, um homem correto. Mas só que ele era um homem cheio da bola. Ele era um cara, né, que não tinha nada de humildade. E Deus necessita da humildade para abençoar uma pessoa. Porque a Bíblia diz que Deus levanta o humilde e abate o exaltado. E o fariseu estava sendo exaltado. A oração é comunicação com Deus. É você falar com Deus, né? E você pode começar a fazer sua oração e ir aumentando o tempo dessa oração. Você não precisa começar e de imediato você orar 4, 5 horas. Não, você não vai ter cabeça para isso. Mas você pode marcar assim, eu vou orar 5 minutos por dia. 5, só 5. Tem gente que quer orar e ora demais, aí depois não ora mais nada, não ora nem para comer nem para dormir. Aí quando não é 8, é 80, né? Nós temos que ser equilibrados. Você pode começar orando 5 minutos por dia, aí depois você dá uma aumentadinha para 10. Se você orar 10 minutos por dia, eu garanto que a sua vida vai mudar. Vai mudar. E você vai lembrar disso que eu estou falando. Se você conseguir orar 10 minutos no relógio por dia, 10,
sua vida vai mudar. Mas pastor, eu não consigo orar 10 minutos, não tem problema. Faça sua oração, né? Sinceramente. Mas se você for fazendo esse sistema que eu estou falando, você será muito bem sucedido. A oração é a chave, né? A oração é a chave. Uma certa vez, né, eu trabalhava de moto, né, e o patrão mandou eu ir levar uma encomenda. E ali, né, eu subi em cima da moto e botei a moto para pegar e a moto não pegou. E a gente ficou naquela agonia porque era algo urgente, né? Então o próprio patrão disse: espera que eu vou empurrar, e saiu empurrando a moto e eu em cima, e a moto fazia aquele barulho e não pegava, né? E começamos a nos frustrar. Mas por que a moto não quer pegar? Mas rapaz, a moto não quer pegar por quê? Né? E desistimos de fazer a moto pegar. Quando de repente eu olhei, a moto estava desligada. Peraí. Então a oração é a chave que liga essa moto, a moto da tua vida, né? Ou seja, a moto não ia pegar nunca, a gente podia empurrar, mexer ali, mexer acolá, não ia pegar porque a chave estava desligada. Quando você ora, a chave liga. É uma lei, a chave liga. Quem ora, a chave liga. E digo mais, essa lei é uma lei muito forte. E muitas vezes, você orando, né, automaticamente bênçãos são dadas, né? Deus escuta. O Senhor Deus está pronto para te atender, né? Agora é o seguinte, temos que prestar atenção que muitas vezes nós pedimos a Deus tantas coisas e esquecemos de nos agradecer. Como a oração é uma comunicação, imagine se eu chegasse até você e começasse só a pedir, nunca agradecer. Então existe a oração capitalista, é aquela oração que gira em torno do dinheiro e da posse. Todos nós que precisamos de dinheiro, todos nós, todo ser humano quer um dinheirinho, quer um carrinho, quer uma casa, né? E todo mundo quer, não vai dizer: ah, não quero, meu irmão, eu sou santo. Não adianta você ser hipócrita. Agora, a nossa oração não pode ser concentrada apenas em pedidos, apenas em bens materiais, porque se a nossa fé, né, em Deus for só nesta vida, Paulo falou, o apóstolo Paulo falou, nós somos os mais miseráveis de todos os homens, se a nossa visão for só nessa terra. Então temos que ter uma oração abalizada, um louvor, um agradecimento. Senhor, te louvo pelo que o Senhor já me deu. Eu te louvo por tudo que o Senhor tem me feito, pelo livramento que o Senhor tem me dado, até aqueles que eu não sei que o Senhor fez, mas de antemão eu te agradeço. E aí viu o pedido, né? Como foi a oração do Pai Nosso, né? Existem também alguns pedidos burros, ou seja, as pessoas, elas lançam diante de Deus tantos pedidos besta, né? Os crentes cangaceiros, né? Aqueles que gostam de orar para Deus matar os outros, às vezes pede para Deus matar a sogra, né? Pede para Deus matar a mulher para casar com outra, porque a mulher cometeu algum erro, ou não simpatiza com ela, pede para Deus. Você tem que ver qual é a qualidade da sua oração, como é que você está orando, qual é a temática da sua oração. Qual é a temática? Para você descobrir a temática da sua oração, é você se lembrar da oração que você fez e anotar as principais palavras que você disse nessa oração. Aí você vai descobrir qual é a temática da sua oração. Se tiver, vamos dizer, 50 palavras falando sobre dinheiro, posse, pau, tal, né? E 5 palavras falando sobre agradecimento, a sua temática qual é? Capitalismo, finanças, né? Analise a sua oração, a sua comunicação com Deus. Você sabe que quem se comunica bem, se dá bem na vida, né? E quem se comunica bem com Deus, se dá melhor ainda, né? Você tem que saber se comunicar. Você não pode fazer como os filhos, né, que cercaram o Senhor Jesus, e o pai perguntou para o Senhor Jesus: Jesus, no teu reino, permite que meus 2 filhos, um senta à tua direita e outro senta à tua esquerda. Ali foi um pedido de pouca visão, um pedido nécio. Aí Jesus respondeu para ele. Veja que Jesus não é ignorante. Jesus soube responder corretamente aquele homem. Jesus disse: olha, isso não compete a mim, mas ao Pai, né? Isso não compete a mim, mas ao Pai. Mas aquele pai já queria dar um ajeitadinho
para que os filhos dele ficassem melhor do que os outros lá no reino dos céus, né? Então, mesmo jeito é nossas orações. Às vezes nós oramos, né, e não colocamos uma coisa clara, a gente não diz os objetivos, não diz para que isso, para que aquilo. Tem muita gente pedindo um helicóptero a Deus, mas não consegue nem guiar uma moto, né? Você vai botar esse helicóptero aonde? Você sabe pilotar helicóptero? Deus, eu quero helicóptero, eu quero. Amém, amém. Pode até, você é livre para orar. A oração é livre. Deus é uma pessoa democrática, ele escuta todo mundo. Agora, atender, aí é outra coisa. Porque ele vai atender com a sua pessoa, com a sua personalidade. Ele não vai sair atendendo loucamente qualquer pedido que se faz, não. Então você tem que aprender a pedir as coisas ao Senhor Jesus, ao Senhor Deus. Vamos continuar falando sobre a oração? Vamos lá, tem muita coisa a se aprender. Vamos continuar falando sobre o poder